colocar mais uma lenha na fogueira aqui. Mais uma lenha na fogueira. Quando a gente fala das armas espirituais e das armas carnais, e nós demos aí uma alternativa disso no Instagram, né? Para você escolher que arma que você usa espiritualmente falando, qual que você prefere, qual que você acha mais eficaz. E humanamente falando, quais são as melhores armas também. A Bíblia, quando ela fala de armas, ela fala de armas espirituais em 2 Coríntios, no capítulo 10. Também é um texto que eu gosto muito, a gente sempre lê aqui, porque ele tem muitas aplicações, que ele fala as armas da nossa milícia. E milícia é guerra, né? Milícia é batalha. Então você vê que existem armas que nós temos que usar. E é lembrar que, primeira coisa, o sentido da arma. Porque você tem uma guerra, você tem uma batalha, você pode ir peito nu. Você pode ir na força do seu braço. Mas a eficácia é muito menor. Um soldado, ele não é apenas um ser humano que está ali com a sua força trabalhando. Ele é um ser humano equipado com armas. Como foi falado por nossos ouvintes aqui, existe a armadura de Deus, descrita lá em Gálatas, que fala sobre como que é o seu capacete, a couraça, a espada, usando um soldado daquela época, na época bíblica, e descrevendo todo o seu equipamento para que ele vencesse batalhas como os romanos venciam. Então, qual é o papel defensivo de uma couraça para que você não seja atingido, de um escudo para que você possa defletir os dardos inflamados, as investidas do inimigo, e armas de ataque, como uma espada. Armas. Hoje, o nosso soldado moderno, ele tem um fuzil, ele tem coletes à prova de balas, ele tem botas especiais para poder andar em terrenos difíceis, ele tem óculos de visão noturna, ele tem miras telescópicas. Existem muitas armas que melhoram o seu desempenho. Então, primeiro ponto muito importante aqui para todos, seja do lado espiritual, seja do lado material, você tem que saber quais são as suas armas. Que não é porque você está no lugar certo ou do lado certo que as coisas vão acontecer por decurso de prazo. Você tem que pegar armas e lutar. Você tem que estar preparado para enfrentar o seu inimigo. E as armas são tanto materiais quanto espirituais. 2 Coríntios 10 fala dessas armas espirituais. E então ele diz o seguinte, versículo 4, 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Primeiro ponto aqui muito, muito, muito importante, que as pessoas não se apercebem disso. Nessa guerra do bem contra o mal, da luz contra as trevas, de Deus contra o diabo, da igreja contra o inferno, nós que estamos atacando, nós somos o exército invasor, nós estamos conquistando, não é o diabo que está te atacando, não são os demônios que estão te oprimindo e você na defensiva. A igreja não está fechada no seu quartel-general com as portas lacradas para que ninguém consiga arrombar. É o inferno que tem as suas portas sendo arrombadas pela igreja. Esse é o versículo que Deus falou. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é você que está no ataque. Nesta guerra, você é ofensiva. Você é invasor. E aqui ele fala então que as suas armas são poderosas para a destruição das fortalezas. Ou seja, quem está defendendo a posição é que constrói o forte. Quem está defendendo a posição que tem lá o seu quartel-general, a sua fortaleza, para impedir que o inimigo invada. E as nossas armas espirituais são fortes para destruir as fortalezas que o diabo criou. Quais são essas fortalezas? Aí ele continua no versículo 5. Eu estou lendo 2 Coríntios 10, 5. Destruindo argumentos. Então você vê que as pessoas falam, discutem e vão tentar te provar que eles estão certos, que você está errado, que Deus não funciona,
que a religião é furada, que essas coisas já passaram, que não tem sentido, usos e costumes. Então vem uma série de argumentos contra Deus. Armas espirituais destroem argumentos. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, essa prepotência, os antigos diriam empáfia, esse orgulho, altivez, nariz para cima, que a pessoa acha que você não é nada, que você é crente e, portanto, você não é inteligente, não pensa, não tem condições de raciocínio. E não é verdade. O cristão tem o conhecimento. Paulo diz aqui em 1 Coríntios que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Então você está aí para, primeiro, atacar, não se defender. Então você, cristão universitário, você não está lá na universidade para se defender dos ataques ideológicos da esquerda. Não está lá na universidade para se defender de professores humanistas ou progressistas que vêm com uma agenda de usos e costumes dizendo que você está errado e eles estão certos. É você que está atacando a agenda deles. É você que está se posicionando. É você que é luz no meio das trevas. Então as suas armas, elas são poderosas para destruir argumentos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. É a mente, é o entendimento que é quebrado, que é vencido, que é feito prisioneiro de guerra, né? POW, lá que os ingleses chamam, tão famoso joguinho, você vê lá, POW, prisioneiros de guerra em inglês. Você aprisiona o soldado e põe no campo de concentração. Então você aprisiona o entendimento alheio, levando a obediência a Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, aqui está dizendo, existem armas espirituais que não são carnais, poderosas em Deus, para destruição de fortalezas e destruindo todo argumento e altivez que se levanta contra Deus, contra o conhecimento de Deus e leva cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Muito bem. E quais são essas armas espirituais, né?